Graça e a paz, amém, irmãos? Amém. Estão felizes com o Senhor? Amém. O Senhor está nesse lugar, amém, queridos? Mas o Senhor está nesse lugar porque você está nesse lugar. Você é filho amado do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui, uma surpresa até para mim, né? A gente tentou mexer um pouquinho lá e a gente conseguiu. Nós estávamos numa conferência. Quem veio da conferência? Deixa eu ver aqui. Galera, na conferência. Tem lenha para queimar ainda, o pessoal da conferência? Tem ainda? Meu Deus do céu. Então, irmão, deixa eu falar com vocês. Nós ficamos lá 3 dias, sexta, sábado e domingo. Louva a Deus pela vida do Gilson. Pegou aí o busão, levou esse povo 3 vezes e ainda voltou para esse culto à noite, aí na 4ª vez. Se isso não for graça, irmão, não é mais nada. A graça de Deus faz isso com a gente. Faz a gente se queimar para o propósito de Deus, amém, irmãos? Louva a Deus pela equipe da mídia, né? Que serviu lá com excelência. Glória a Deus pela vida das meninas ali, né? Glória a Deus pelos líderes, todos que foram, aqueles que não puderam ir também, queridos, né? Próxima vez, vocês não marcam bobeira, não. A gente vai fazer aqui também. Em nome de Jesus. Olha lá, se a gente não fizer esse ano ainda. Estou orando ao Senhor, né? Estou orando. Quem sabe a gente faz esse ano ainda, né? Nós não fizemos conferência ainda. Aqui ainda não. Olha aí, olha aí. Ele já entende conferência para todo lado, né? O pastor Lucas. Irmãos, então, eu quero aqui orar com vocês, a favor do irmão Lucas. Queria que você estendesse as mãos para cá. Vamos abençoar a vida do servo de Deus, que veio lá de... Não, tem outro nome ainda, depois de Cametá. Eu sei que eu estava vendo um vídeo hoje, eu quase chorei, que eu lembrei o dia que nós despedimos deles. Dá quantas horas de barco de lá até Santarém? 10 horas de barco. De barco grande. Então, nós, como fomos mais devagar, gastamos quase 2 dias para chegar lá onde ele está. Ganhando vidas para Jesus lá, várias igrejas, ele vai contar aqui. E aí eu tenho um vídeo de nós saindo com o barco e ele ficando com o barquinho dele lá à margem do rio, cuidando de um povo de Deus lá naquele local. E eu imaginava assim, até falei com ele no carro agora, falei, pastor Lucas, eu imaginava que eu nunca mais ia te ver. E olha ele aqui hoje. Olha ele aqui hoje para transbordar o que está no coração dele sobre a nossa vida. Um versículo da palavra de Deus que eu quero ler aqui rapidinho. Pode ficar com a mão levantada mesmo, isso. Fica com a mão levantada. Vou ter que olhar no meu histórico aqui, porque eu não... Ah, não, está aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 14. Projeta para nós, irmão, na NVI. Na NVI. Isso. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Tem graça transbordante sobre mim e sobre você. Tem ou não tem? Tem sobre o pastor Lucas também. Nós vamos declarar graça transbordante sobre a vida dele nesse momento. Diga assim, Senhor Jesus, nós declaramos sobre o homem de Deus graça transbordante. Diga, Senhor, nós queremos receber tudo aquilo que Ele vai falar para nós aqui. Diga, fala, Deus, que os teus servos ouvem. Vamos aplaudir o Senhor? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia. Tá bom. Pode até meia-noite. Aqui escurece mais tarde, mais cedo, né? Lá no Pará agora que está escurecendo. Eu sou lá da Igreja Pastor de Santarém, né? Da base regional. O berço da visão, como disse, né? Onde tudo começou. E eu me sinto privilegiado de estar aqui com vocês no estado do Espírito Santo aqui. Venda Nova, né? Eu pensava, Venda Nova, nova vida. Para lá tem Nova Vista, nova vida, né? Aqui é Venda Nova. E eu queria agradecer, acima de tudo, a Deus que nos surpreende. Pelos olhos humanos seria impossível estar aqui, né? Pastor Jacimar sabe. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo
o seu poder que opera em nós, amém? Aleluia. Mas eu quero orar com você mais uma vez. Pai, estamos aqui na sua presença, Deus eterno. Estamos aqui, eu não quero falar de mim mesmo, mas que eu possa apenas ser o canal para transmitir a sua palavra para a sua igreja, Pai. Esse povo aqui que é incansável, Pai, que veio para ouvir uma palavra. Eu não tenho uma palavra para eles, Pai, mas o Senhor tem. E o Senhor vai falar. O que depender de mim, Pai, meus lábios estão à sua disposição. Usa, Espírito Santo, e também usa o coração da tua igreja. Prepara o coração da tua igreja para receber a palavra em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Palmas para o Senhor nessa noite. Então, nós vamos aqui. Peço Simão colocar aqui, eu quero falar da graça, né? Já colocaram até um versículo aí, né, que a gente vai pedir, eu não vou mais pedir, que a gente só já vai comentar ele. E nossa mensagem está lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, eu vou estar frisando. E eu quero falar da graça salvadora de Cristo, né? E alguns já escutaram um pouco da minha história, né? Eu vou passar depois, vou mostrar minha família, mas depois da mensagem eu quero encerrar, né, mostrando um vídeo. Seu videozinho está lá, pastor Josimar, no final? Não? Não colocou lá o seu vídeo da despedida? Então, a gente conheceu, né, essa equipe maravilhosa do pastor Renato. O pastor Renato, eu já tinha visto ele, como diz o pessoal de lá no norte, uma região lá para o sul do Pará, diz, quando ele vê assim que veio de relance, assim, ele diz de revestré. Que não viu bem, né? Tem uma gíria muito grande lá. E eu sou do município de Aveiro, mas sou da igreja de Santarém. E Aveiro é bem coladinho de Santarém, uma cidade de praticamente são 22 mil habitantes, bem pequena, né? E a cidade mesmo concentra a faixa de 7 mil habitantes. A maioria mora no interior, as vilas são bem grandes lá. A nossa vila que a gente mora lá, ela é praticamente 350 famílias, a média de 2 mil pessoas, né? É bem pequeno. E nossa igreja lá, ou seja, estão ganhando um pouquinho menor do que essa, ela já teve grande, mas a gente emprestou alguns para outro ministério lá que não tinha, que não ganhava alma, né? Aí eles acharam melhor ir para lá, mas eles foram na graça de Deus e estão servindo a Deus por lá também. Mas eu quero dizer para você que é um prazer imenso, né? Pastor Josimar, pastor Renato, toda a equipe. E o trabalho não é diferente. Estava dizendo ao pastor Josimar, eu falei, pastor Renato, vocês admiram nossas dificuldades, mas eu não sei se eu conseguiria aqui, né? Essas ruas sinuosas, né? Essas BR aqui, a gente é acostumado a andar na BR lá e só segura o dedinho no guidão da moto, né? Tá no volante, e o camarada cochila lá, 2, 3 quilômetros na reta, né? Da Santarém, Cuiabá lá, chega o camarada cochila lá, né? E aqui o camarada não pode, para cá. É igual no rio, quando está as ondas, né, pastor Josimar? O barco vai e a gente vai para um lado, para o outro, dá um breque aqui na manete, né? De novo, acelera neutro, frente, ré, e o camarada vai rasgando as ondas. O tapajós é tão grande lá, que as ondas aparecem do mar, né? Você já viu a onda do mar, né? Onda imensa, dá até para surfar no temporal. É um rio grande lá. Em frente de onde a gente mora, ele tem a faixa, tem lugares que dá 18 quilômetros, tem lugar que dá 17, dá 15 quilômetros. São 1h20 de barco que corre bem. Os barcos de 4 cilindros, 6 cilindros, né? E o rio é grande. Mas o prazer é imenso. Para a gente, pastor Josimar, com a equipe, aqui é muito difícil, mas para a gente lá é normal. As BR aqui é normal, né? A rua, para lá também o rio é normal. O pastor Nilton estava falando para quem estava na conferência. E então eu me converti ao Senhor, quer dizer, o Senhor me converteu a Ele. Né? Eu ia fazer 9 anos de idade. E foi muito tempo atrás, eu estou com 45, né? Então, desde lá a gente tem procurado caminhar no propósito. E eu tive o privilégio dessa transição da igreja. Eu acompanhar desde o início. A Pastote, ela já foi Ministério Luz para os Povos, ela já foi Igreja da Paz, e agora é a Pastote, né? Só fiz mudar do português para o inglês. A gente já trabalhou com cantor cristão, com inário, tinha tudo, né? Tinha culto de doutrina, tinha culto o culto dominical, tinha o livrinho lá com os estudos do culto dominical. A gente já foi bem tradicional, uma Assembleia de Deusinha lá, assim, né? Um pouco mais, só batia palma. E eu tive o privilégio de acompanhar essa transição, o que Deus veio fazendo. Primeiro a gente reunia nas casas fazendo culto doméstico. Reunia 2 famílias para fazer o culto doméstico e depois apareceu a célula.
veio um camarada em Santarém, no ano de 92 para 93, pastor Lucas ainda estava vivo, chamado David Yong-Shu, da Coreia, a maior igreja em célula do mundo. E ele contou o segredo do crescimento da igreja, que era você contar para o seu amigo, seu parente, que Jesus salva. Diz, olha, eu recebi de graça, essa graça de Deus estou transmitindo. Mas vamos ler o nosso texto? Pois pela graça sois salvos, né? Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Joga outro lá. Não por obras para que ninguém se glorie. A linguagem do norte com o nordeste diz assim, para que ninguém se gabe, né? Acho que é por aqui, né? Para não se gabar, para não se estribar no seu próprio conhecimento. Então Deus, ele foi muito gracioso quando ele deu Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Eu queria rapidinho ler com vocês. Eu vou ler de uma só vez para explicar de uma só vez. João 3,16. Pode ser na NVI aí, né? João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É sobre isso que eu quero falar, da graça da vida eterna. A graça da vida eterna por Cristo. Então, quando nós entendemos o que é a graça, o resto não interessa. Talvez eu vou falar uma coisa aqui que nessa mensagem eu não falei lá no Pará, em outro lugar, mas eu vou dizer para você uma coisa que talvez você quer uma palavra e Deus vai te dar. Não importa a maneira como você começa ou começou. O mais importante é como você vai terminar. O mais importante é como você vai terminar. Eu olhando para a minha vida, eu sempre digo, Senhor, eu comecei muito bem. Porque o Senhor me livrou das drogas, né? Me livrou do desejo de querer ir para garimpo, porque lá todo paraense, quando completa 16 anos, quer ir para o garimpo, né? Até hoje. Porque o ouro está R$700 o grama. Aí o camarada diz, olha, lá no garimpo tem gente que está tirando 50 gramas por mês. E o camarada faz a matemática. Mas não é ouro, não é prata. Eu sou filho de mãe solteira. O meu pai não me criou, nem me registrou. Eu sou irmão de muitos aqui que é do não declarado. Esse não declarado tem muito filho por aí, né? Tem muitas pessoas da pai não declarado, né? Já pai, se eu soubesse quem é esse não declarado, imagine se todo mundo colocasse ele na justiça, né, para pagar pensão alimentícia, o camarada ia se ganhar bastante, né? Mas o não declarado, ele foi meu pai, mas só que em João 3,16 alguém se declarou para ser meu pai. Diz que ele me amou, ele amou o mundo, eu estava no meio deles, né? Porque Deus amou tanto o mundo, nós, que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida é maiúsculo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não importa o teu começo. Eu não sei como você está hoje, você para cá para esse culto, mesmo depois da conferência, os que não foram. Eu não sei o que você passou nessa semana que terminou ontem. E não sei qual a sua expectativa para que começou hoje. Não sei o seu problema na família, se tem algum problema. Se tem alguma dificuldade financeira, ou se está desiludido na fé. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. E a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, que diz que crê em Deus lá em Hebreus, importa também que se aproxime também, que conheça como Ele é. Lá no Antigo Testamento o profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Temos que conhecer o Senhor. Para entender a graça de Deus, eu tenho primeiro que entender o amor de Deus. Para entender a graça, tem que entender o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ninguém dá algo se não amar. O pastor Renato estava falando, né, também, que às vezes as mulheres, elas querem perguntar, elas sabem que ama, você me ama, né? A minha esposa disse, amor, tu me ama? A gente está há 21 anos, mas ela ainda pergunta ainda.
Eu digo, será que é porque a gente já está com 20 anos, já está ficando velho? Porque quando a gente casou era bem novo assim, era aquele negócio gostoso, mas continua ainda. Eu digo, eu te amo. É por isso que já vai fazer 21 anos, né? Eu sempre digo, e Deus também diz, Deus não me ama. Ele disse, é por isso que há mais de 2000 anos atrás eu dei meu filho. Esse amor é incondicional. Eu não preciso fazer nada. Graça é um favor não merecido. Nós não merecíamos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos. No início do capítulo 2 de Efésios, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O homem por si é pecador. Mas uma criança é inocente, mas é pecador. Foi feito por 2 pecadores. A natureza humana, ela não é condizente com a santidade de Deus. Deus, ele é santo, A Bíblia diz, e importa, lá no Romanos 12:1, o apóstolo Paulo disse, rogo, pois, irmão, pela compaixão, pela misericórdia do Deus vivo, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, e aroma suave ao Senhor, porque esse é o vosso culto de consciência. Isso é a única coisa verdadeira que vocês podem oferecer. Amém? Eu acompanho o pastor Nilton com a pastora Clossi, são nossos pastores de missões. Eu sou um dos supervisores, pastores supervisores, e eu trabalho com 5 igrejas locais e 4 campos missionários. O campo missionário é aquela igreja que só tem uma cela, ou tem 2, mas ainda está precisando algo mais. A gente considera a igreja local uma igreja que tem 10 membros batizados, ou seja, 2 celas. A média ali de 20 pessoas com crianças. E aí a nossa igreja, a gente trabalha de comunidade em comunidade. O pastor Josimar viu algumas lá. E a gente sai ali, sentando com as pessoas, trabalhando com elas. Mas no início, hoje, eu trabalho semi-integralmente para a igreja. Eu tenho um compromisso de 15 dias com a igreja, só que eu falei para o pastor Josimar, com a esposa dele, que eu trabalho 35 dias, que a gente já passa 5 dias do outro, Aí a gente já está devendo quando volta, mas é prazeroso. Eu era funcionário público, fui funcionário público por 17 anos, mas no final de 2022, nosso pastor Dilton chegou lá, a gente tinha passado uma temporada em Santarém, chegou na nossa casa e ele disse, Lucas, eu vim fazer aqui uma proposta para você. Você foi em Santarém, fiz a imersão, passou lá o tempo lá que a gente convidou, muito bem, mas eu tenho aqui uma proposta para fazer com você. E o pastor João Lopes, que era o nosso pastor. A gente quer, o pastor João Lopes está idoso, ele não está mais conseguindo por causa da idade, as enfermidades. A gente quer que você assuma a área, porque você já está trabalhando mesmo, mas você vai assumir integralmente agora. Porque eu só ia quando dava, Só que dava todo tempo eu ia, Eu só ia quando dava, mas toda semana eu estava no campo lá, visitando, orando, evangelizando, aconselhando. Aí como o pastor, ele supervisionava, nós ficávamos mais no aconselhamento de casais e de jovens, e de crianças. E quando a gente chega na comunidade, meus filhos vão com os jovens, eu com a minha esposa vamos com as crianças, a gente reúne com os casais, a gente faz o trabalho completo, mas é muito prazeroso. E as pessoas, quando vocês voltam, daqui a pouco a gente volta. Só que a gente passa mais de 30 dias de passar em cada comunidade, porque são 9. E não dá para passar, porque a gente pode passar no máximo 2 dias, e nós passamos uma semana em Santarém. Funciona assim a nossa igreja. A gente passa uma semana, os pastores e supervisores, passam uma semana em Santarém. A gente chega lá, faz o discipulado com o nosso discipulador, Quem tem, cada um tem seu discipulador. No caso, eu sou discipulado pelo pastor Marcos, pessoal. O pastor Nilton, eu trato direto do ministério com o pastor Nilton. Ele é o discipulador ministerial. Ele reúne individualmente com cada um de nós, ele com a pastora Clossi e minha família. A minha esposa, a gente reúne para tratar do ministério. Mas, espiritualmente, eu presto conta com o pastor Marcos, sobre a vida pessoal, a gente conversa, sonhos, projetos, dificuldade, acertos, erros. Tudo isso a gente tem na vida do cristão, temos erros e acertos. Quantas vezes nós não aprendemos com nossos erros? Mas quando nós vivemos na graça de Deus e nós somos amorosos, que nós entendemos, por exemplo, eu tenho todo o cuidado e o amor para não deixar meus discípulos errar onde eu errei. É porque eu já sei. É dolorido.
E pensa num camarada que errou, fui eu, porque eu passei para pré-adolescente, adolescente, jovem, né? E a nossa igreja estava numa transição, ninguém tinha tudo esse aparato que a gente tem hoje na Pastote, né? De ensinamento para jovem, treinamento para noivo. Quer casar? Primeiro vai para o treinamento para noivo, depois vai orar pela noiva, depois vai atrás da noiva. Tem gente que está preparado para casar lá em Santarém. Aí eu estou querendo levar o William dali, né? Para fazer parte de um grupo lá que ainda não achou a esposa. Eu estou querendo trazer alguns discípulos paraenses de lá para cá e levar o William lá para o Pará. Porque já estão no ponto de casar. Lá também tem marmanjão já, que já tem sua casa, está tudo preparado. Eu digo, rapaz, quando eu completei 23 para 24 anos, eu vou casar, que eu não vou ficar velho não. Tá bom já de estar sozinho. Já aproveitei já de estar solteiro, né? Eu vou casar. E graças a Deus tomei essa decisão. Hoje já tenho filho de 18 anos, né? Já me ajuda. São maiores do que eu, são 2 rapazes. E mais o David Newton, o Lucas Vinícius, né? Que é o mais velho, o Luan. Aí tem um que é o barqueiro, né? O outro é o homem que mexe nas mídias, né? No equipamento de som, nas mensagens, ele que cuida da agenda lá. E o outro só fica dormindo ainda nos cultos, quando não está trabalhando, tem que estar carregado com ele, né? A gente reveza lá, ainda bem que a gente é 4 adultos, né? E a gente fica lá nas comunidades. Tem igreja lá que ainda não tem piso. Tem outras lá que são bonitinhas, né, pastor Josimar? Lá, a cerâmica lá, bonitinho, tudo porcelanato, né? Mas tem a outra que só é o chão batido. Porque é um desafio. Porque a gente trabalha na seguinte forma: a gente primeiro ganha a alma, depois está o jeito no templo. Vidas importam. Nós temos que levar primeiro a graça às pessoas. O prédio a gente depois, se eu estou na visão, pastor Jacimar, ganha as pessoas, depois a gente arruma prédio. Vai aparecer terreno, vai aparecer prédio aí para a igreja. Primeiro as vidas. Foi o que surgiu no coração de Deus quando ele decidiu enviar Jesus. Ele olhou de lá e ele disse: a quem eu enviarei? Tem gente que pensa aquilo que é só por Jeremias aquilo, né? Por Isaías, a quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Se você for ler o contexto, é uma profecia, né? Envia-me a mim. Você acha que um homem teria coragem de morrer na cruz? Ele disse que pelas suas pisaduras, Pedro disse que nós fomos sarados. Nós jamais iríamos suportar aqueles mandamentos que Deus deu para Moisés lá na montanha. Você sabe por que Deus deu aquela lista de 10 mandamentos? Só para o homem entender que ele não é capaz de cumprir aquilo. O que nos basta é a graça. Amém? Quando tudo parecer que tiver perdido, o Senhor diz: a minha graça te basta. E graça é um favor não merecido. Não importa a maneira que você está, o que você já foi. Não importa o teu começo. Se você tem contato com a graça, tudo se resolve. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Para dizer, eu consegui. Não foi eu, não foi você que conseguimos. Foi Deus que conquistou na cruz. Amém? Tem um hino que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então tudo que ele conquistou na cruz é nosso direito, é nossa herança. Mas pastor, você disse que ninguém não merecia. Não, ninguém não merecia. Mas ele deu de graça. Hoje o irmão foi levar uma rapadura para nós. Pastor Nilton gosta muito de rapadura, é mineiro, né? E ele só fez bater na porta e levou. Ele disse: eu vou dar para vocês. Eu precisava perguntar: irmão, quanto é? Não, foi de graça. Eu só preciso arrumar para não pesar muito na mochila. Eu vou cortar só um pedaço, porque senão vão querer taxar a minha mochila na Latam, né? Eles pesam o negócio da mala, agora já estão pesando até a mala de mão lá para ver se vai para lá ou se vai para o bagageiro. Mas eu fui de graça. O que eu devo fazer é só usufruir. Eu só tenho que aproveitar a rapadura, né?
Vou levar um pedacinho para minha mãe, porque essa daqui foi daqui do Sudeste, né? Eu tenho um tio que ele leva lá de Serra Grande, no Ceará, onde eram nossos avós eram, eles vêm para lá, os parentes mandam rapadura cearense. Quando não a rapadura do Quixadá, né? E ela é bem durinha mesmo, a quebra-queixo. E minha mãe rala ela assim para comer com feijão, né? E essa daí vai de graça. Vai de graça, porque pela graça sois salvos. Tudo que nós recebemos de Deus vem de graça. Deus, ele projetou no seu coração um plano. Ele projetou no seu coração um plano para salvar o homem. A Bíblia diz que o Senhor, ele criou os céus e a terra, formou tudo. Mas o homem, ele formou do pó a sua imagem e semelhança. Formou a mulher do homem. E ele plantou um jardim para o homem. E colocou ele para cultivá-lo. Mas aí o Adão se empatou a dormir. Não cultivou. E por que, irmão, você está falando? Eu quero falar uma coisa. Deus tem te dado jardim, tem te dado salvação de graça. Mas não fica dormindo, não. Não cochila. Fica de orelha em pé. Não é assim, pastor Jacimar? Como diz o cearense, abre os olhos, né? Levanta as orelhas. Levanta as orelhas. Tem zóio de águia, né? Estava comentando, não sei se foi com o pastor Jacimar ou com o pastor Renato, porque às vezes Deus quer que nós sejamos águia. Ele pega aquele carcará, ele dá na beira do rio do mar, né? O carcará é um bichinho que fica procurando peixe que fica na maré. Lá no rio também da maré, né? Ele só come, ele não sabe pegar. Mas a águia, ela vai no fundo. Lá no Tapajós, tem a águia pescadora, ela é grande assim. Ela fica lá em cima, vendo onde os cardumes de peixe andam, e ela fica só... Aquele assovio dela, né? Elas ficam voando. Quando o peixe passa lá no fundo, tem vezes que ela mergulha, ela submerge. Ela tem a visão tão boa que ela vê onde o cardume de peixe às vezes vai a meio metro abaixo d'água. O pescador não viu, mas lá ela cai, some. Daí ela vem com as asas demorando assim. E ela levanta voo com o peixe nas garras. Porque ela tem uma visão certeira. Ela não dorme, ela fica lá em cima. Quem olha, ela está voando, não está fazendo nada, mas de lá ela está atenta. Ela está só observando a sua presa. Nós não podemos cochilar também, porque o diabo não é águia, mas ele fica só observando a sua presa. Quem esquece da graça se torna alvo, presa fácil para o diabo. E como que o diabo faz a pessoa perder a graça? Enchendo da lei. Enchendo da lei. E Deus, ele deu a lei para Moisés. Ele disse, olha, isso daqui é para que o povo de Israel viva bem. Mas você sabe por quê? Israel foi mais de 400 anos escravo no Egito. Eles aprenderam a cultura do Egito, a idolatria do Egito, os costumes, tudo. As crendices. Era Ra, era Osíris, era tudo para lá. Eles eram acostumados a ver os deuses, as imagens que chamavam de deuses. Eles não estavam acostumados a ver a nuvem e o Senhor queria habitar no meio deles. Presta atenção com uma coisa que eu vou falar aqui sobre a graça. A graça é o tabernáculo de Deus no meio dos homens. É a presença de Deus através do Espírito Santo. É o próprio Deus, né? Ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a água, né? Então a água da graça de Deus, né? O pão que alimenta, que é a palavra. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, era a palavra, né? E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Deus é a palavra. Deus é o que nutre a nossa fome espiritual, a nossa alma. Ela é o que sacia a nossa alma. Então a graça de Deus é para que nós possamos entender que isso não é possível mediante esforço. Não vem de obra. Não é pelo que eu faço. Mas é porque Deus de graça. Não é pelo que eu faço, é por aquilo que Deus decidiu. Vamos supor, o pastor Jacimar, ele decide viver para Deus como ele já decidiu. Não importa as circunstâncias que vierem. Eu, quando decidi vir para Jesus,
eu não fui aceito em casa como cristão, eu fui reprimido por 3 ou 4 anos me impedindo, mas eu completei 13 anos. Aí eu comecei a estudar na outra comunidade, eu podia ir para a comunidade e ter contato com a igreja que estava surgindo lá. Mas uma coisa eu aprendi muito cedo, ler a palavra. Aprendi a ler a palavra, comer a palavra, decorar versículos, né? E eu comecei a ministrar palavras que eu tinha antes dos 12 anos, mesmo fugindo da minha avó, da minha mãe, eu compartilhava no grupo de célula. E naquela época surgiu em 93 o grupo familiar, depois do David Long Chover em Santarém. E eu estava de férias, eu fui passar na casa de uma tia, eu tive o privilégio de ir para a cruzada, lá na central. E ele disse assim que não importa, foi lá que eu aprendi, não importa o começo, nem os meios, mas ao que fim que nós estamos destinados. E o Senhor tem projetado para você um fim maravilhoso, um fim de graça, de paz, de alegria, de sucesso. Deus, Ele não prepara uma bênção para dar para você. Você sabia disso? É errado você, Deus, me dá a minha bênção, prepara a minha bênção, Pai, que eu quero receber. Deus, Ele prepara você para abençoar. Amém? É uma questão de entendimento. Eu tenho experimentado a graça de Deus na minha vida e as bênçãos. Lá no Pará é bem difícil, a situação financeira não é muito legal. E eu fui funcionário, e então o pastor Newton, aceitei o convite dele. E ele disse, Lucas, só que nós não prometemos nada. Não deixe o seu emprego. Emprego de funcionário lá é bem baixo. Não chega a 2 salários, né? Com os adicionais, acho que talvez hoje estaria dando R$3.500 no máximo, mas no Pará R$3.500 é tipo, não dá para nada, né? A única coisa que lá é mais barato é o café, mas não é café do Piaçu aqui da região, né? A única coisa mais barata lá é o café, que ainda está R$13, R$14 o pacote. E açúcar, que é barato com arroz, porque lá é... A única coisa que é barata do Pará é óleo de soja, açúcar e café. E arroz. O resto é tudo caro. O resto que compra industrializado é tudo caro. A única coisa barata também que tem lá é televisão e celular. Por isso que os parentes são cheios de celular. Você compra celular por R$700, R$600, né? E lá está na fábrica lá da Zona Franca de Manaus. Lá fabrica tudo quanto é celular. Você não sabe o que é pirata, o que é imitação, nada. Tudo é igual. Tem uns que você diga que ele já abre a tela, né? Nem fala que é Apple, nem Samsung, né? Vai abrindo a tela e o camarada, comprei um A50, né? A50, mas do pino que levou, né? Comprei um A50 por R$500. Então as coisas que são baratas lá são isso, né? Mas o restante é bem difícil. E uma das coisas que é mais difícil é ganhar almas lá. Porque a igreja está presente há muito tempo. É muito difícil evangelizar, mas Deus tem dado uma estratégia para nós na graça dele. Nós ganhamos a amizade da pessoa, né? Tornamos amigo dela, ganhamos a confiança dela e Jesus ganha o coração dela. E é bem demorado um processo de evangelização lá no norte, o pastor Josimar pode observar, a pessoa te recebe bem. Como elas são acostumadas com tanto crente há muitos anos, para ela é mais alguém falando de Jesus. A gente tem que trabalhar e a célula é fundamental. As células são fundamentais ali para a pessoa ingressar, ela se envolver. Aí a graça de Deus cai sobre ela. Aí daqui a gente deixa ela na célula à vontade, dá um lanche. Daqui mais um dia ela disse, olha, vamos de novo lá. Aí chega um dia ela disse, eu queria, a vida pessoal, eu quero uma oração, te ora. Aí daqui ali ela diz, olha, quem quiser falar, eu quero falar um pouquinho. E tem vezes que a pessoa diz assim, quer dar uma mensagem? Não, eu quero aceitar Jesus. É um trabalho bem minucioso, mas é prazeroso. E às vezes moram muito longe. E a gente tem que insistir com o evangelismo. Tem um projeto lá que a gente chama Casas de Paz. Uma pessoa que ela está indo bastante tempo na célula, mas não quer converter, já está com 3 semanas. A gente vai fazer uma casa de paz na casa dela. Tem uma mensagem exclusiva, tudo reduzido. Versículo específico, sem apelo.
Ela abre a porta da casa dela, alguém, uma irmã, se é uma mulher, vai junto para ajudar a fazer o lanche. Vamos fazer o lanche nessa casa. Daqui a pouco, só vai durar meia hora. E faz 4 semanas seguidas. Mas às vezes a família inteira converte antes de terminar as 4 semanas. Porque a gente começa a orar lá na casa e Deus vai usando a vida das pessoas. E elas começam a entender, quando pensam que não, a pessoa já está, obrigado Jesus, ainda nem aceitou Jesus. E tem muita gente que o Espírito Santo entra no coração delas antes delas confessarem Jesus. Aí ela já confessa já na graça do Espírito Santo. E vocês, até o Espírito Santo já é o nome do Estado. O Espírito Santo vai estar fazendo um grande mover no Espírito Santo. Venda Nova, Piaçu, Muniz Freire são localidade muito pequena para o mover de Deus. Até chegar na Grande Vitória, a pastor está ali na Grande Vitória, o pastor Josué está lá, o primo da pastora Cleuci, da esposa do pastor Nilton. Ele é o pastor, ele é lá do Ribeirinho, igual eu. Deus tem pego as coisas loucas desse mundo. Pega vocês aqui do meio das montanhas, nos vales aí, para projetar. E uma coisa eu digo para você, ser fiel no pouco e sobre o muito Ele vai te colocar. E hoje a gente lidera essas 9 igrejas, com os campos e dá suporte para mais 3 supervisores na encosta, porque eu fico na encruzilhada, na divisa de 3 municípios, Aveiro de um lado, Belterra do outro, Santarém do outro. É a minha área é Santarém, mas eu tenho igreja nesse município de Belterra e também de Aveiro, No caso, eu moro em Aveiro, mas Aveiro é outra base, mas nós damos cobertura para o pastor também de lá. Como ele não tem pastor de missões, a gente é uma espécie de pastor de missões dele nas igrejas que perto da gente. A gente trabalha ali, é muito prazeroso, a gente vai nas conferências dele, ele vem na nossa, a gente vai na outra conferência. E nós temos um desafio agora muito grande. Nós pegamos mais 7 comunidades e elas ficam bem distantes da nossa. É uma logística grande, o rio é bravo, a estrada lá é muito precária, só dá para andar moto e tem muita ponte, tem ponte que tem que pagar a canoa lá para atravessar o negócio do barquinho. E desce para ir, desce para voltar, para fazer uma visita numa comunidade onde a ponte não está boa, tem que ter R$20, Desce para ir, desce para voltar. Então, é um investimento muito alto, a igreja ela investe em missões. A nossa igreja ela só projeta para investir em missões. São 25 barcos, entre barcos e lancha, que a igreja mantém com combustível lá. E a gente sustenta a igreja de Fortaleza, de São Paulo, de Goiânia, é tudo a central que faz isso. E é uma igreja, como Santarém é muito grande, é quase 30 mil membros. E Deus tem dado o privilégio de ser uma igreja fiel nos dízimos e oferta. Mas o pastor Luiz é um pastor muito abençoado, Eu creio que qualquer hora dessa o pastor Josimar vai baixar uma mensagem dele, o nosso carequinha lá. E é desse tamanho ele. Eu sou pequeno, mas ele é bem pequeno. Mas pensa no homem gigante. Revolucionou Santarém nesses 4 anos, esses 5 anos que ele está lá. Deus tem usado grandemente a vida dele. E a gente já entende a visão. Mas a empolgação com que ele passa a visão já te deixa empolgado. Com ele tem, olha, se der, irmão, está chegando a nossa conferência, eu vou querer aqui pessoas, estou desafiando você para investir, eu estou precisando aqui de 10 pessoas que deem R$1.000, aqui se tiver alguém me procure, 500, 300, nós precisamos arrecadar para cobrir as despesas. Aí vem do marido, a gente, nós pegamos o triplo, agora nós já vamos ajudar a comprar, a arrumar um barco. E assim, apesar do dízimo da oferta, tem um desafio. E os irmãos lá fazem o desafio, Nós já se converteu alguns solgeiros por lá e eles abençoam grandemente, Os gaúchos lá, quando eles convertem de verdade, os homens, como diz a avó, ficam com mão aberta, Porque a minha tia casou com um gaúcho, ela disse que gaúcho ele faz tchau assim, ó. Não tem nenhum gaúcho, Se tiver, me perdoe. A minha tia foi casada com um, acho que o dela era assim, Mas quando ele converte, tem um coração generoso, Agora um projeto para Porto Alegre, da Pastote, Se alguém quiser ir para lá, vocês estão mais perto, Então, de
levar o evangelho ali. Temos muitas igrejas Brasil afora, mas foi a igreja que quis crescer a graça. Nós estamos no templo da graça de Deus. Deus vai usar Venda Nova, vai usar Piaçu, essas localidades, essa cidade, para fazer uma revolução. Jesus está voltando. A Bíblia diz que a letra mata a lei, mas o Espírito vivifica. Se o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em nós, nós temos paz com Deus para fazer tudo aquilo que Ele mandou. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, essa daqui é uma mensagem muito forte, mas será que eu estou avançado aqui? Quero contar um pouco da minha vida. Eu estava lá conhecendo essas verdades, trabalhando, mas eu sabia que faltava algo. Eu me sentia ali como se eu tivesse apenas... Você já viu o rio? O meu filho, ele aprendeu a mergulhar agora, mas não sabia, né? Ele só ia até onde dava na cintura, andava no barco direto, o nenenzinho, né? Ele está com 5 anos, ele é bem crescidinho, né? Aí ele ia com medo de água. Ele entrava na água para tomar banho, mas não mergulhava. Ele chegava de lá, tinha que entrar para tomar banho no chuveiro. De lá ele esperava, mas nem daqui ele queria tirar, ficava molhado só daqui para cá. E eu me sentia assim, só metade. Não me sentia completo. Parece que o emprego me puxava, né? Eu trabalhava de auxiliar de serviços gerais, fazendo manutenção geral de eletricidade, de limpeza, né? E eu também fazia assistência técnica, né? Da parte de informática, né? Que eu tenho técnica de informática, fazia manutenção de impressoras. Não somente lá na minha comunidade, mas às vezes eu estava me arrumando para ir com o culto. O telefone tocava, Lucas, te prepara, a lancha está indo aí, deu uma pane no computador da CEMED, da prefeitura, e tem que arrumar que amanhã precisa. E às vezes, 3 horas da tarde, domingo, eu estava indo embora, tinha perdido o culto. E meu irmão, diz para alguém pregar lá do meu lugar que eu estou indo. Aí eu dizia, Jesus, me dá a oportunidade que esse negócio não está me deixando bem. Senhor, eu sei que é da tua vontade, o Senhor me confirma, o Senhor vai me tirar dessa situação. Eu quero viver só para ti. Eu não quero viver pela metade. E todo mundo olhava, o Lucas é muito envolvido, mas é uma benção, olha como ele faz. E eu sentindo, meu Deus, eu não estou fazendo nada, né? Eu não quero viver assim. E o pastor Nilton chegou nesse dia, fez essa proposta. Ele disse assim, chamou meus filhos, meus meninos já estavam, um já estava com 15, né? O outro já estava com 13, né? E a minha esposa também. Ele disse assim, olha... E vocês, aceitam que o pai de vocês trabalhe na igreja, fica assim, aí o mais velho disse, gente, já faz isso, né? Não, estou dizendo fazer de fato e de verdade, sem reserva. Aí vocês podem fazer nos finais de semana, aí acertou tudo, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Olha, mês de maio, a partir do 1º de maio você assume, acertou tudo, fomos para Santarém. Aí, sem dizer nada para ele, eu peguei mês de fevereiro, fui na prefeitura, e disse, eu quero minha exoneração de cargo. Para quando? Eu só vou trabalhar até dia 30 de abril. Mas está certo? Não, a gente vai te dar um cargo melhor. Eu disse, não vai dar. Olha, tu pode ficar só na informática, tu só pode, a gente vai melhorar teu salário, a gente vai pagar só de técnico de informática, tu não vai receber mais por diária, por trabalho. Eu disse, não. Mas aí você vai perder tudo, porque a prefeitura não paga indenização, só vai pagar mesmo aquele abono e só isso. Aí a minha esposa disse, olha, tá certo de fazer isso, ela ficava logo preocupada nessa despesa alta, né? 3 filhos, né? E graças a Deus lá a energia é bem baratinho, né? Acho que não dá nem R$30, né? É uma benção, né? A energia, a água é de graça. E se acabar a água do microsistema, o rio é bem grande, né? E aí eu fiquei... Se não tiver dinheiro para comprar comida, o rio é grande, é cheio de peixe. Só pegar a malhadeira, a tarrafa, né? Eu pesco de mergulho, assim. Lá a água é bem clara. Eu pesco de mergulho com os equipamentos, né? Acho que o pastor Josimar ainda viu a gente mergulhando por lá. Aí tem aquela arma que dispara no fundo lá. Tucunaré é um peixe igual a garopa, assim, muito gostoso, né? Só que ele é pequeno. Então... eu falei, não dá para mim. E eles assinaram, eu fiquei. Aí o pastor Nilton, e aí Lucas, está tudo certo? E aí, olha, você, quando chegou lá agora, a partir desse mês, vocês vão
Vamos fazer as visitas, você vem para a cidade, vai passar uma semana aqui, foi passando as diretrizes, aí vocês vão para trabalhar para lá, só que nós não garantimos nada. E o pastor João Lopes disse, olha, a oferta que era dele vitalícia já, né, que ele era pastor, ele só tinha, eu vou passar para você a metade, né? Aí falou para lá, passou, e o pastor Nilton disse, Lucas, mas você não pediu, né? Ainda a demissão. Eu digo, olha, só dia 30 de abril não sou mais funcionário. Mas você não podia fazer isso, né? Você tinha que trabalhar nos finais de semana que dá para fazer. Eu disse, ó, pastor, por favor, lhe respeito, mas não me peça mais isso. Porque Deus já me deu um livramento desse jugo desigual. Eu vou trabalhar integralmente no reino. Então a gente começou a trabalhar ali sem nenhuma expectativa e Deus vem suprindo. Deus vem sustentando, vem dando a oportunidade. A gente tinha um barco menorzinho e Deus deu um barco maior. Nossa líder, a pastora Rebeca, resolveu passar um barco maior para a gente. E a bênção, a igreja dá todo o combustível que a gente usa. De primeiro a gente comprava. Disse, olha, já que vocês não ganham uma oferta completa, todo o combustível é por conta da igreja. Combustível que gastar lá na moto, no barquinho lá da voadeira, no motor, faz o orçamento de que você gasta e pronto. E Deus tem ajudado muito, amém? Mas tem que ver na graça de Deus. É graça sobre graça, né? Não olha para a tua condição para fazer a obra, olha para Deus. Deus, Ele chama, Ele sustenta. Ah, mas eu não tenho capacidade. Deus chama e capacita. Ah, mas eu não tenho nada. Deus te prepara para receber a bênção. Bênção Ele já tem, porque Ele é um Deus abençoador. Então, tem um hino antigo que diz, você veio buscar uma bênção, né? Jesus tem bênção para dar, né? Você lembra desse aí? A gente sabe tudo isso, pastor. Já foi da nossa igreja esses hinos. Então, Jesus tem uma bênção. Você veio nesse lugar buscar a bênção, está no lugar certo. E então é assim que a gente está vivendo, mas tudo isso aconteceu no ano de 2018, eu estava muito tranquilo, 16, 17, a gente se tornou obreiro da igreja local. Eu não era mais só líder, eu multipliquei célula e me tornei obreiro da igreja. Automaticamente é assim, não que eu quisesse, mas não, você vai ser obreiro. E eu passei a ser obreiro da igreja, nós chegamos a 9 células de adulto e 3 de criança. No ano de 2018, a gente começou a construir um prédio maior do que esse, é um prédio grande. Ele tem 21 metros de comprimento por 9 de largura, mais um anexo com 12 de comprimento por 6 de largura no lado, que é o Pasquite, né? A gente projetou isso e começou a fazer isso, aí vieram as dificuldades, né? Mas eu estava muito feliz, a igreja crescendo, era reunião de homens, de mulheres, de crianças, de senhoras, idosas, né? Tinha a reunião, treinamento dos voluntários, a gente tinha o treinamento do voluntário que se chamava o acolhimento, e tinha treinamento de louvor, tinha a parte da pessoa aprender a tocar lá, tinha irmão que dava instruções, né, básicas de música, de violão, de guitarra, de bateria, de voz, de vocal. E eu estava muito feliz com isso, mas um dia eu cheguei num culto maravilhoso, eu preguei uma mensagem e converteram 10 jovens, eu vim muito alegre, eu dormi cansado, tinha que dormir cedo, 10 horas eu tinha que estar dormindo, porque 5 horas da manhã tinha que acordar e 6 horas estar no trabalho. E eu dormi feliz da vida lá na sala, não tinha a energia nessa época, ainda não tinha lá, não tinha linhão. O motor só ia até 11 horas, tinha que desligar porque o diesel era muito caro. Eu dormi lá, estava dormindo, a gente dormia com a minha esposa, a gente dorme bem atracadinho porque é muito frio o mês de junho. E eu estava lá, dormi e sonhei rapidinho. Espantei no meu sonho, tinha acordado. Aí estava alguém, ei, pastor Nilton mandou dizer que é para você pegar um barquinho que tem na beira, o rapaz que eu já deixei. Você pegar a sua família, você ir baixar o Tapajós, porque lá vocês vão subir para um rio. E tem que ser rápido. Eu me acordei no meu sonho. Aí a minha esposa disse, mas e aí eu estudo? Deixa, vamos embora. E ela pegou, arrumou os meninos e disse, olha, os jovens, os meninos dos levitas aí, e o pessoal da rede de adolescentes já foram embora na frente, que eles vão conhecer, porque estava dando um problema lá no prédio. E esses jovens foram na frente no meu sonho. Quando nós chegamos lá, era um rio bem estreito, e a gente encostou no barquinho, nossas coisas estavam no barquinho, a gente foi preparado. Eu, minha esposa, meus 2 filhos. O David não estava nessa época no sonho, tinha só uma moça que acompanhava a gente, né? Ela ia perto assim, uma menininha de 12 anos, no meu sonho. E a gente chegou lá nessa igreja e estava uma confusão dentro do prédio. E o prédio era de chão, o templo fora era muito bonito. O pastiote estava tudo salpicado, sujo assim, mas tinha um símbolo. E tinha lá um casal aqui, uma mocinha e um casal meio idoso chorando.
e um rapaz dizendo aqui, ele não entra, né? Não vai entrar, não tem vezes. E os meus discípulos, o pessoal da rede de jovens estavam lá repreendendo. Aí veio um senhor que disse assim, olha, não adianta com ele. Que ele é muito violento aqui, igual a história do homem lá, né? E não adianta, ele estava sem camisa. O meu discípulo pedia para ele vestir a camisa, disse não, porque lá quem mandava ele, a igreja era do pai dele, no meu sonho ele dizia, e ele não ia. Então eu comecei a orar, e quando eu fechei meu olho no meu sonho para orar, com a mão contra ele, a igreja, os irmãos que estavam lá sofrendo começaram a orar, e ele caiu no chão, e os vermes começaram a consumir ele, e a igreja levantou um clamor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nesse meio intervalo, eu acordei, os soldados estavam na porta, tinha uns soldados, eles disseram, olha, nós viemos para lhe prender, mas aqui eu dou uma instrução para você. Você pega esse rio, pega no barco, porque vai passar uns lugares aqui, lá no morro tem uma casa. Tem uma casa lá no morro. E você vai subir lá, alguém vai estar esperando você. Você dobra essa ponta, nós viajamos no barquinho no meu sonho, e nós chegamos. Meu filho disse, olha papai, ali tem uma casinha, tem um roçado muito grande. A gente subiu lá, era difícil para subir, lá no morro, e nós chegamos lá, tinha uma casa simples, a estaca, igual a estaca de eucalipto, com palha por cima, e umas coisas simples, um fogão a lenha assim, os irmãos conhecem bem o que é fogão a lenha, né? E estava assando berinjela, mandioca, tudo de fruta, ali estava assando lá, naquele fogo, e tinha um chão batido assim, feito banco, e a gente ficou, olhou algumas coisinhas simples, não tinha quase nada, mas tinha uma plantação muito grande de mandioca, de berinjela, tomate, tinha uma plantação grande ao redor da casa. E eu sentei ali naquele banco, comecei a olhar, minha esposa sentou. Aí quando o meu filho disse, olha, lá vem um homem. E vinha no meio da maniveira aquele senhor bem baixinho, igual um indígena, só de calçãozinho, manchada no ombro, disse, ei, eu estava esperando, né? Estava esperando por vocês. Aí cumprimentou a gente, eu sentei e disse, olha, pois eu tinha admirado muito o seu trabalho aqui, vocês são muito esforçados, né? Mas esse rio aqui está cheio de vida. Tem muita gente aqui, né? Esse rio acima, são pouquinhas famílias, mas são vidas, né? E aí ele começou a falar assim, e ficou desarrumando, eu sentei, ele disse, olha, admiro muito o seu esforço, né? Você tem trabalhado bastante, porém, tem muitas vidas aqui nesse rio. Vocês estão crescendo, é muito bom estarem juntos, terem conferência, terem movimentos, mas enquanto vocês estão juntos, alegres, cultuando, celebrando para vocês mesmos, tem muita gente morrendo sem ouvir o evangelho. Aí quando ele começou a falar nessas coisas, eu comecei no meu sonho a entristecer, eu já fui ficando gelado. Ele disse assim, você diz que me ama, que quer viver na minha dependência. Eu comecei a tremer, né? No meu sonho, mas a minha esposa viu, eu tremia e suava, né? Frio. Aí ele disse, mas você veste, calça o sapato que você quer, veste a roupa que você quer. Mas eu quero que você aprenda a depender de mim. E eu já estava soluçando, e minha esposa já está escutando eu chorar, né? E ela, o que está acontecendo? E eu, lá quietinha, disse assim, eu morri por essas pessoas. E ele disse assim, deixa eu trabalhar na sua vida. E eu chorando ali, e quando eu olhei de lado, assim, no meu sonho de relance, minha esposa segurava na minha mão, e ela estava mesmo, na realidade, pegando na minha mão, que estava muito fria, eu suava gelado, né? A rede, o lençol estava ensopando, né? Na madrugada, e eu chorava no meu sonho, estava chorando mesmo, e meus meninos já estavam acordados enquanto isso, lá em casa, e ele disse assim, quando eu olhei assim de lado, não era mais aquele senhor, era aquelas vestes brancas resplandecentes. Nunca tive visão, acho que essa foi o único sonho, né? E ali ele já estava flutuando. E ele disse assim, para andar na minha presença, tem que depender totalmente de mim. E eu acordei chorando, e entendi o recado. Porque às vezes a gente quer servir a Deus, a gente sonha, mas nós estamos presos em nós mesmos. A Bíblia diz que não sou mais eu quem vivo. Não é mais você. É Cristo. Esse celular não é meu, é dele, é para ele, né? Tudo que eu tenho é dele. Não é mais minha casa, é a casa dele. Não é mais o meu barco, é o barco dele. Não é mais meu carro, é o carro dele. Admiro o pastor Josimar que aqui usa para a obra de Deus. Isso é bonito.
Isso é muito bom, irmão. Tem que mergulhar na visão. Porque às vezes nos prendemos na religião e esquecemos de viver a graça de Deus. E servir a Deus não é religião, é amor, é entrega, é renúncia. Renuncia. Não importa como você começou, mas você pode decidir como vai terminar. Amém? E Deus vai te dar essa oportunidade hoje. Eu poderia ficar falando mais tempo, mas eu queria tirar um tempo aqui. Os irmãos conhecem aquela música do Davi Sassi, Eu Não Preciso Ser Reconhecido por Ninguém? Ou tem aí para soltar aí? A gente vai estar encerrando aqui. Quero dizer para você que eu nunca imaginei estar aqui. Mas no projeto de Deus esse dia estava escrito, porque a Bíblia diz que Ele contou todos os nossos dias. Eu não sei se vamos ter outra oportunidade, mas Deus nos surpreende, né? De eu estar aqui ou você estar por lá. Mas uma coisa, eu quero deixar uma garantia que você vai fazer um compromisso de que você vai terminar bem. É o compromisso de Deus, é o compromisso do meu coração, a paixão pela alma. Eu sei que você está aqui porque você já decidiu terminar bem. E se você decidiu terminar bem, você já está no lugar certo. E o lugar certo é a presença de Deus. Não importa se alguém não te reconhecer, se os homens não te valorizarem. Paulo disse assim lá no livro de Efésios, olha, lá em Romanos, pareceu-me bem que aqui parece que não estava mais servindo, eu vou para Roma. Quando alguém não te aceita num lugar, tem lugar que está te esperando. Deus, Ele nos leva às coisas melhores. Entre o bom e o melhor, eu uso essa frase, pastor Josimar. Entre o bom e o melhor, Deus, Ele vai te dar o excelente. Não se conforme com o bom, não se conforme com o melhor, porque coisas excelentes o Senhor tem para você. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar. Se tiver oportunidade, outro dia eu termino essa mensagem. Se não, lá no céu eu conto o resto para vocês. Amém? Glória a Deus. Curve sua cabeça, levante suas mãos. Posição de receber. Não preciso ser reconhecido por ninguém. Glória a Deus. Espírito Santo. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Deixa Ele trabalhar na sua vida. E que diminua eu. O Senhor está dando grandes coisas para você. Senhor. No teu ministério, na tua família, a tua vida profissional. O Senhor está mudando histórias nessa noite aqui. Eu não sei como o Senhor, você chegou aqui, mas o Senhor sabe. Mas uma coisa eu sei, você vai sair daqui um novo homem, uma nova mulher, para a glória de Deus. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Glória a Deus. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos. Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo é o Senhor. Espírito Santo, continue, Pai, derramando a sua graça, Pai. Graça sobre graça, Pai. Que o Senhor continue mudando história e escrevendo também novas histórias aqui nessa noite. Em nome. Aleluia! Quem recebeu, diga amém. Pastor, você vai encerrar, mas não assistir um pequeno vídeo aqui com algumas fotos, né, que a gente trouxe lá da nossa região, né, o pessoal da mídia vão soltar aí, e depois o pastor Josimar vai estar com
com a oportunidade, né? Aleluia. Enquanto os meninos da mídia preparam aí, são fotos do dia a dia que a gente tira, né? É o nosso dia a dia, essas fotos que vão aparecer aí. É o nosso dia nossos dias são bem simples, é a nossa rotina, é a rotina de muitos missionários lá também, né? E eu tenho o privilégio de vocês verem um pouco dessas fotos, aí vocês não estão conseguindo aí. E então, essa é a Pachote Cametá, na nossa igreja local. Isso é uma conferência, né, de missões. Essa é a igreja na Nova Vista. Essa é no Cametá. É o batismo na Prainha. Essa daí é a igreja no Samaúma. Isso daí é um treinamento de líderes no Samaúma. Isso daí é a Prainha. Isso daí é a nossa embarcação, o portador do tesouro. E aí a gente andando no tempo da seca no rio Tapajós, ó. No meio do rio aí, ó. Esse é um dos nossos barcos, Jornada da Fé. E aí é o batismo também na Nova Vista. Isso daí sou eu com o David Newton, meu caçula. O Luan e o Vinícius, dois rapazes. Daí eu com a minha princesa aí. É a mulher mais bonita do Pará. É? Essa é a minha família. E o David Newton dormindo, como sempre, né? Sim, então isso daí são pequenas fotos que a gente trouxe aqui, né? São umas lembranças aí, são igrejas que a gente lidera. São igrejas que têm 6 celas, 7 celas, 5 celas, 4 celas, né? E tudo lá gira em torno da cela. Então eu sinto privilegiado de estar aqui mostrando um pouco do que a gente Deus tem feito através de nós. Mas, amém? Mas, antes do pastor Josimar passe um aviso, só queria perguntar se alguém queria entregar a vida para Jesus ou renovar sua aliança. A gente queria dar oportunidade nessa noite. Eu não estou muito bem, eu estava meio indeciso, mas hoje eu quero prosseguir, mas eu não estava me sentindo muito bem. Aqui os irmãos, os pastores vão orar com você. Você vai fazer renovação da sua aliança ou receber uma oração de fortalecimento para sua alma. Fique à vontade. Ou então no final procure o pastor Josimar aqui, né? Vem procurar que a gente vai estar orando por você. Mas eu vou estar daqui mais uns dias disponibilizando o meu Instagram para vocês acompanharem algumas fotos. Vou mandar para o pastor Josimar, né? Eu não ligo muito para isso, mas agora eu vou fazer, né? Porque a gente pode usar essa ferramenta, né? Para muitas coisas boas. Glória a Deus. Glória. Chega aqui, irmão. Fica perto aqui. Irmãos, a gente vai terminar esse trabalho. Eu queria um videozinho que cortou meu coração. Gente, que ficamos 7 dias lá na Amazonas com esse povo. E a gente vê a realidade deles lá. Tão pouco e fazem muito. Muito mesmo. Moram dentro do barco. Travessa de canoa para lá e para cá. Nós entramos quase 10 dentro de um barquinho lá e passamos num lugar. Falei, gente, se tiver jacaré, crocodilo aqui, Jesus, tem misericórdia. E aquele povo amoroso, o pessoal da roça, assim, lá no meio do mato mesmo, longe, né? O amor e o carinho que eles têm lá. Né? Eu conheci aqui o pastor Lucas e a esposa dele contando lá sobre os perigos. Às vezes sai com um barco, né? E aí não espera, lá no meio do rio dá uma tempestade. Só o favor de Deus, o barquinho muitas vezes parece que vai tombar, vai cair. E eles já estão no meio do rio, não tem como. Não tem para onde voltar. Mas o favor de Deus está sobre eles. Olha lá, o videozinho ali da gente despedindo. Eu estava no barco aqui,
E eles ficaram lá. Olha lá, e a gente dando tchau, despedindo. Aqui a gente ficou aqui uns 3 dias ali, né, irmão? Ficamos uns 3 dias ali parado e visitando, né? Olha a largura do rio. E a gente despedindo, e essa foto ficou de recordação pelo tempo, né? A gente saiu e hoje o pastorzão está aqui. Aplausos ao Senhor pela vida dele em nome de Jesus. Irmãos, quantos querem ser um canal de bênção na vida do pastor Lucas? Senti de fazer algo aqui, irmãos. Eu pedi ali um Pix separado que a gente tem, né? E como ele falou, ele trabalha tempo 15 dias. A igreja paga 15 dias ele. Eu nem vou falar o valor não, irmãos, mas é muito pouquinho mesmo. A nossa rede Vida na Graça, nós estamos contribuindo, né, com um valor simbólico. Eu queria você que quer nessa noite deixar um Pix. A gente vai deixar aqui um QR Code. E a gente vai honrar a vida desse grande homem de Deus. Amém, queridos? Talvez você que está aqui fale, não, eu quero ser um canal de bênção. Tem gente que está aqui e fala assim, não, eu queria estar lá. Tem um irmão que falou comigo, eu queria estar lá para Santarém. Tem oportunidade, mas começa contribuindo. Amém, irmão? Eu tenho certeza, se ele, quando chegar para ele essa ajuda, não vai ficar para ele. Vai para o reino. O coração deles é o reino. Amém, irmãos? Já quero dizer para vocês que nós contribuímos aqui. Não foi com muita coisa, não. Numa barca que foi para lá, né? O pastor Renato falou, a gente mandou uma ajuda. Aquela moto também, o que nós ajudamos também aqui como igreja. A gente pediu, ajudamos. E está servindo para você lá a motinha, né? Para a glória do Senhor. Então tem aqui um valor, irmãos, tá? Se não conseguir, você levanta, né? Pede uma ajuda em alguém. E seja um canal de bênção na vida do pastor Lucas, em nome de Jesus. Pastor, mas eu não posso fazer o Pix, como é que eu faço? Levanta uma oferta aí, em nome de Jesus, coloca em cima aqui, ó, em nome do Senhor, seja um, seja dois, seja o que for. Amém, irmãos? Seja um abraço, uma oração que ele falou também. Várias pessoas fazendo Pix aí, glória a Deus. Depois eu mando para o senhor também, tá bom? Deus abençoe. Queridos, deixa eu encerrar aqui dizendo algo. Rapidinho. Isso. Recebi até uma palavra profética lá hoje na conferência. O irmão falou algo sobre nações, a nossa igreja crescer, expandir. E ir às nações. Pastor Lucas pregando aqui algo, ele falou algo muito poderoso. Muito poderoso. Quando ele falou sobre dependência total de Deus. Não, o dia que eu tiver, eu vou fazer. O dia que eu tiver aquilo, o dia que eu tiver uma sala maior, eu faço. O dia que eu tiver isso, a gente vai inventando desculpas. Não, é entregar para Deus sem reservas. É algo que ele fala sempre. Amém, irmãos? E vocês estão vendo essa pulseira verde aqui? Cadê o pessoal que foi na conferência com essa pulseira verde? Pastor, o que significa essa pulseira verde? Deus tocou no coração do pastor Renato. Até o fim do ano, quem está com essa pulseira aqui, né? Nós vamos ganhar uma pessoa para Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos ganhar uma pessoa para Jesus até o fim do ano. Pastor, mas eu não fui na conferência. Tem pulseira para mim? Nós vamos providenciar. Mas não é só colocar pulseirinha e ficar com ela, não. Quando você olhar para essa pulseira, você fala assim, eu tenho que ganhar mais um para Jesus até o fim do ano. Seja a sua família, seja a pessoa mais improvável, mas nós queremos saquear o inferno e povoar o céu. Deixa eu ler aqui, esse desafio, aqui está escrito assim, eu não vou para o céu sozinho. Cadê os irmãos que estão com a pulseira na mão aí? Quem vai querer essa pulseira? Deixa eu ver aqui, mais alguém vai querer? Os irmãos que já têm, abaixa a mão. Quem aqui vai querer essa pulseira? E fazer esse desafio, eu não vou para o céu sozinho, quero ganhar mais uma alma até o fim do ano. Então todos vocês que vão, diga assim comigo, eu não vou para o céu sozinho. Até o fim desse ano, eu vou ganhar pelo menos mais um para Jesus. Eu falo pelo menos mais um, porque nós vamos ganhar mais que um, mais que dois, mais que três, para a glória de Deus.
Pastor, mas vale a pessoa que afastou da igreja? Vale o afastado. Muqueou, caiu o beiço, caiu a orelha. Vale você ir atrás dele. Pastor, quem que nós não vamos atrás? Pessoas de outra igreja. Já estão caminhando. Deixa quietinho, irmão. Amém? Mas agora dos perdidos, ou que está meio muqueado, a gente vai atrás dessas pessoas. E até o fim do ano, irmãos, nós vamos fazer um grande batismo aqui, uma grande aclamação. Já vai ter agora dia 13 ou 14, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Então, nós vamos encerrar aqui em nome de Jesus. Quero agradecer aqui a todos que vieram, aguentaram até agora. Quarta-feira nós temos aqui o culto do cuidado, do crescimento. Erga suas mãos assim, vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé para nós orar ao Senhor. Erga suas mãos assim. Queria pedir uma foto aqui, alguém clarear essa luz aqui, o pastor Lucas aqui. E a gente vai tirar uma foto daqui para lá dele, né? Eu, mas ele aqui com a igreja, apresentando. Cadê os fotógrafos aqui na mídia? O senhor levar essa foto lá para a sua família, para todo mundo lá e mostrar onde o senhor veio pregar aqui no Espírito Santo. Tem como pegar uma foto daqui para lá, irmãos? Cadê o povo da foto? Vamos ficar aqui na ponta aqui. É melhor aqui, irmã? Lá embaixo. Ela vai falar para nós. Ah, tá bom. Aí vai tirar. Aí vai dar? Ó, todo mundo, gente? Vamos chegar aqui mais para. Amém? Glória a Deus. Pai, nós abençoamos a sua igreja, abençoamos o pastor Lucas, cada vida que ele cuida, Senhor, continua dando graça e favor a ele, esse coração de ganhar vidas, que esse coração dele seja transferido para mim, para cada um de nós, que vamos querer vidas para o Senhor e cuidar bem delas. Pai, abençoa a sua igreja, a semana do teu povo, Pai, dê um descanso reparador para cada um dos irmãos, principalmente os irmãos que foram na conferência esses 3 dias, Pai. Surpreenda eles amanhã, quando eles acordarem pela manhã. Ó Deus, que haja favor, que haja um descanso, que haja, ó Deus, graça sobre graça na vida de cada um. Leva todos em paz em nome de Jesus. Amém, está terminado, irmãos, em nome de Jesus.